Nós vivemos em uma época bizarra, uma época assombrosa em vários sentidos. Pessoas que já despertaram, já percebem a importância das coisas que eu exponho aqui nesse canal. Pessoas que realmente levam a sério, sabem que isso é a coisa mais importante que existe. Elas têm certeza disso. E elas buscam aplicar isso integralmente em suas vidas. Né? São raríssimas essas pessoas, mas essas pessoas, elas percebem a bizarrice da nossa sociedade atual. A gente tem várias instituições, subsistemas dentro de um grande sistema que não funciona, né? Funciona com a menor eficiência possível, cheio de atritos, e o que as pessoas ganham, né? O que elas têm à disposição, elas fazem o pior uso possível daquilo. Elas fazem um uso para gerar ocupações inúteis, né? Que elas chamam de úteis, né? Ou elas usam isso para um entretenimento, né? Não é nem lazer, é um entretenimento muito baixo, de baixíssimo nível, né? Que deixa a pessoa viciada em coisas, alienada, desconectada das coisas da vida. Então, por isso eu sempre falo que o trabalho, hoje em dia, trabalho e o tempo livre, né? Porque a pessoa não tem consciência, então ela não é realmente livre. Então, são duas faces de uma mesma moeda. O trabalho é alienado, o consumo é conspícuo. O consumo é imbecilizante, é raso, é superficial, é viciante, é vazio, é oco, é desprovido de significado. E o trabalho é repetitivo, é mecânico, é automatizado, é executório, é estúpido na maioria dos casos, é burocrático, é limitado, é limitante, é atritoso. E por aí vai. Ele é estático, engessado, ele não é fecundo e dinâmico. Então daí qual é o resultado disso? A pessoa sofre numa ocupação onde ela é remunerada, mal remunerada, e por fazer coisas que ela não acredita, ela não gosta, ela não se interessa, ela até se força para se interessar um pouco, mas no fundo, ela percebe a miséria da sua ocupação. E isso vale para a imensa maioria dos casos. Isso, na verdade, não tem exatamente a ver com o tipo de emprego, né, a ocupação, mas mais com a incapacidade da pessoa perceber a profundidade por trás das coisas do mundo. E por outro lado, né, a pessoa tendo essa vida trágica, né, miserável, num trabalho cansativo, que ela não vê a hora de sair, né? Domingos a pessoa entra em depressão, sexta ela fica desesperada para o relógio bater 4, 5 horas. E daí ela vai e ela está sugada, ela quer só se divertir, quer gastar um pouco que ganhou com coisas que a distraiam, né? Quer barulho, quer se embebedar, quer se fumar, quer se drogar, quer fofocar, quer ficar exercendo seus vícios, vendo seus seriados, né, vazios, né, programações televisivas destituídas de sentido, quer ficar na sua bolha, né, de grupo reproduzindo uma verdade relativa, né, restrita, né, cheio de contradições. Ela quer sempre ficar na mesma, e daí ela acha que ela está aproveitando a vida com isso.
mas na verdade ela se está afundando ainda mais, porque são atividades que drenam dinheiro, que fazem mau uso do tempo, que sugam as energias, que deixam a mente da pessoa mais turva, né? Fica tudo mais anuviado, o corpo se sente mais cansado, a sensação é de ter sido ainda mais sugado, e daí você está sem nada para continuar esse tempo livre mal usado, né? Esse entretenimento de baixíssimo nível. Então você precisa colocar mais fichas para continuar gozando. Então você precisa se submeter à escravidão de um emprego alienante. E daí você vai e volta, né? Então você sofre para você ter a sensação depois que você não está sofrendo, mas no fundo você está se chafurdando mais na lama. E daí você está se tornando mais dependente daquilo que você deseja fugir. Então, não sei se vocês estão construindo a imagem, né, real do que eu estou tentando expressar, mas essa é a roda de Sansara de que tanto se fala, né? Nos orientais falam muito, né, dessa roda de Sansara. Aqui no Ocidente, né, no linguajar moderno, a gente tem uma linguagem, um termo mais acadêmico, que seria um ciclo vicioso, né? Essa é a roda de Sansara, ciclo vicioso, que a imensa maioria da humanidade está mergulhada. Então, a solução não está nem nesse emprego, né, nesse trabalho, nem no tempo livre, né, com esse lazer, né, estúpido, né, que é um entretenimento e ainda do pior possível. A solução não está em nenhum desses dois. A pessoa pensa que a solução está nesse tempo livre que é mal usado, só que na verdade isso só te deixa mais dependente desse trabalho, esse trabalho morto, né? Pútrido e fétido. E muitas vezes esse trabalho é assim, não exatamente pela sua natureza. Existem empregos até que bons, só que a pessoa não vê um significado mais profundo. Então faz, né, as coisas de maneira automática e de uma maneira pobre. Inclusive as próprias instituições, a própria cultura daquele meio profissional contribui para que o verdadeiro funcionário não consiga ser um verdadeiro funcionário, como deveria ser. Um médico não pode exercer a medicina no seu nível mais profundo, né? Tratando o outro como um ser humano. Um engenheiro não pode ser realmente inventivo, vendo soluções, pesquisando mais a fundo, fazendo excelentes projetos. Um professor não pode despertar consciências, educar, né? Ele só pode instruir, né? Porque educar dinamizaria muito as coisas, seria até contra os interesses da instituição, que quer arrebanhar pessoas, não quer que elas se libertem interiormente. E por aí vai, mesmo para advogados, juízes, né? Arquitetos, artistas, filósofos, e por aí vai. Então, nós temos uma situação desse tipo. Então, olha só, cafezinho. Nós temos um problema muito sério. E a gente fica nessa roda, né? E a gente pensa que a solução é criar, não. Agora vai entrar esse sujeito no governo, vai resolver definitivamente todos os problemas. Agora foi aprovado no Congresso uma legislação, então pronto. Agora eu encontrei um grupo, então agora essa é a solução. Agora é essa corrente filosófica aqui. Eu estou seguindo, agora essa vai resolver tudo. Não, que agora eu fiz essa faculdade que é top e tal, e agora eu vou nesse campo, e esse é o campo mais importante,
e os outros não são, e agora eu vou ser feliz? Não, que agora eu fiz implante, sei lá do que, de coxa, de perna, de bunda e por aí vai, que agora eu fui na academia, agora vai ficar bom, né? Que agora eu vou ser realizado. Não, que agora eu estou publicando muito, né? E agora eu vou publicar naquela revista top, que então agora que eu vou atingir a realização. E por aí vai, né? Por aí vai. Não, que agora eu comprei aquela casa de 400 metros quadrados, naquele bairrão chique, no condomínio chique e tal. Não, que agora eu passei em concurso, né? Ou entrei numa empresa, subi de cargo, estou recebendo 30, 40 mil e agora eu posso chefiar equipes e agora sim a vida vai ser feliz, vai ter uma vida feliz e tal. E as pessoas ficam caindo nessas arapucas. Daí passa um tempo, a pessoa percebe que aquilo não lhe traz felicidade, não lhe traz preenchimento interior, não lhe traz esclarecimento, não lhe traz uma consciência mais profunda sobre os fenômenos do universo, da vida, do universo, do ser, da evolução. E a pessoa daí fica disfarçando, né? Daí vai criando coisas, agora eu vou frequentar esse lugar chique, vou no shopping, vou fazer uma academia, vou participar de um grupo de leitura, vou participar disso, daquilo, e a pessoa vai tentando, né, fugir desse vazio de várias formas possíveis. Desde as formas mais grotescas, né, violentas de ogro, até mesmo as formas mais elevadas, né, que mesmo sendo coisas melhores, ainda estão presas ao mundo, né? Eu conheço pessoas que são muito, né, muito boazinhas, né? Elas querem uma vida melhor, elas frequentam ambientes mais culturais, falam na questão humana, só que elas não lutam realmente para ascender na vida, né? na vida interior. Elas encontraram, né, uma comodidade, um pequeno vício, só que um vício de ordem mais elevada. Por exemplo, né, tem gente que decide chegar participar de coisas violentas, né, se drogar, fumar, beber, em jogos, né, e arranjar brigas como uma distração. Tem outras que preferem ficar estudando, né, se trancar em laboratórios e publicando coisa, tal, e coisa do tipo. Tem gente mais alto ainda prefere buscar uma vida mais plena, né, na natureza, buscar música, arte, quadros, mas dentro do seu mundinho, né, e tendo a sua condição de fazer isso, né, privilegiada, mas não integrando isso com todas as dimensões, né, do ser, não se transformando de verdade, mas se aproveitando de uma condição e uma ocasião para conseguir fazer isso, né? Só que mesmo então essas coisas mais elevadas, né, quem busca essas coisas ainda está preso nas coisas do mundo porque ela não está aberta para essa evolução que arrasta tudo. Na Bhagavad Gita, né, isso fica muito esclarecido num trecho, quando Krishna fala, existem as 3 gunas, né, Tamas Guna, Rajas Guna e Sattva Guna, que a grosso modo a gente pode relacionar com os níveis de consciência de um ser. Então, o ser mais tamásico é tipo um ogro, né? Um ser muito sensório, físico. Existem ainda uns tipos desses por aí hoje em dia. Rajas Guna é um ser intelectivo, astuto, ágil,
É o tipo que o mundo valoriza ao máximo, acha que é o modelo a ser seguido. É o tipo intelectual, né? O cara racional, que estuda, batalha, vence argumentos, explora o outro de uma maneira super sofisticada, leva a melhor. E daí tem o sático, né? O ser mais sático a gente pode relacionar mais espiritual, uma pessoa que quer coisas elevadas, ele filosofa, ele gosta de arte, da natureza, ele vive, né, um ritmo mais elevado. É melhor ser um ser sático do que um rajásico. É melhor ser um ser rajásico do que um tamásico. Mas mesmo o ser sático, né, ele ainda está preso às coisas desse universo, desse sistema de universos que é o antissistema. Então a pessoa, na verdade, tem que procurar se desprender, né? Não se desprender, mas procurar ir gradativamente se libertando das 3 gunas, né? Desses 3 aspectos, para daí atingir o estado de espírito puro, né? E para fazer isso, a pessoa precisa enxergar a fundo o que está acontecendo, né? Qual é a realidade? Se ela não enxergar qual é a realidade com R maiúsculo, ela não vai conseguir fazer esforços nessa direção, esforços de maneira consciente que vão lhe levar na direção. Então a lei vai precisar estar lá amparando, né, um pouco, tá? Vigiando esse sujeito, mesmo que de uma forma bem leve. Mas se a pessoa já enxerga a coisa mesmo, a lei pode relaxar bastante, né? Não porque a lei não esteja lá, mas porque o ser está totalmente alinhado com a lei. Ele conhece muito bem os mecanismos, ele sabe qual é a dinâmica da evolução. Nesse caso, então, a gente tem um ser que realmente consegue ascender. E ele vai se libertando desses aspectos. Essa roda de samsara não lhe é tão desagradável. Aliás, desculpa, essa roda de samsara, ele não está preso nesse vórtice que arrasta para baixo, nessa roda de samsara. Ele consegue vivificar o seu trabalho e o seu tempo livre tem significado. Então, para ele, é cada vez menos diferenciado uma coisa da outra. Mas o mundo sempre procura impedir isso de acontecer. Então, se alguém está divinizando as suas atividades humanas no seu emprego, o mundo prontamente vai fazer de tudo, de forma inconsciente, para que isso não chegue além de um certo grau, né? O cara pode até fazer isso, mas eu vou ignorar o sujeito por estar fazendo assim. Mas o ser consegue fazer, né? O cara não liga, né? Pelo fato do mundo não dar valor para as suas atividades, mas ele consegue fazer. Mas ele não pode influenciar os outros, senão o mundo vai começar a colocar barreiras, né? Ridicularizar e, em último caso, eliminar esse ser. Então, o mundo assim não gosta, ele não quer evoluir. O antissistema tem pavor a um ser que se conecte com o sistema, né, um pouco mais a fundo e comece a influenciar o meio. O antissistema não gosta disso. Ele quer fazer de tudo para que isso não se dê. E daí, nesse caso, existem várias ferramentas que estão à volta desse ser que podem servir como ferramentas, né, para que seja dificultada essa ascensão do ser, né? Vocês podem ler como tentação, e também que isso não contamine outros seres adjacentes que, se forem suficientemente contaminados,
deixarão de ser ferramenta. Então, o controle do antissistema vai diminuindo à medida que isso se espalha. Então, o antissistema encara a cura do sistema como uma doença que deve ser contida. A obra de Ubaldi é muito boa porque mostra que aqui os valores são invertidos. Então, o ser que está desperto ou despertando é visto como um doente. E ele deve ser contido, tanto ele quanto o vírus que ele propaga, porque essa é a doença que cura. Só que como o antissistema vê tudo invertido, para o antissistema a verdadeira cura é uma doença, é algo perigoso. E as coisas que alienam, que enxumbam a pessoa nesse solo árido, as coisas que viciam, né? As coisas que são repetitivas, mortas, mesmo que com um monte de camadas, né, atraentes, atrativas e divertidas, essas o antissistema vê como coisas importantíssimas. A vida, né? A gente vê, as pessoas em geral veem a vida nas coisas mórbidas, nas coisas mortas, né? E as coisas realmente profundas, elas veem como algo inútil, como a morte, como o fim das coisas, como algo chato, desinteressante e até mesmo desagregador. Desagregador porque vai em profundidade, né? Tudo o que vai em profundidade revela a natureza das coisas. Como a natureza do ser humano hoje é miserável, ninguém que queira que vá em profundidade, queira ir e vai ser bem visto, né, e bem tratado pelo meio. O meio vai tentar conter isso, né? E porque o mundo não quer lidar, não quer encarar a realidade. Então, o mundo quer resolver os problemas só na superfície, né? Porque cavocar muito a fundo lhe dá pavor, né? As pessoas não conseguem, não suportam. Isso foi o que eu vi durante quase 39 anos de vida. A pessoa não suporta. E não precisa ir muito a fundo, você só cavoca um pouco, já a pessoa já surta. A pessoa some da sua vida, a pessoa desvia de assunto, a pessoa tenta puxar para uma... Partindo da sua coisa, ela tenta puxar isso, só que para um outro aspecto, para ficar tratando de algo superficial. E por aí vai. O ser humano é mestre na arte de enrolar, né, as pessoas. Especialmente aqueles que querem melhorar de fato as coisas nesse mundo. O ser humano, ele diz que quer resolver os problemas, mas no fundo ele não quer. Pelo seu comportamento, pelo seu agir, pela sua atitude, que expressa uma covardia, uma falta de inteligência e uma bondade muito superficial. Por causa disso, o ser humano demonstra que de fato ele não quer, ele só quer aparentar que está resolvendo. O ser humano atual, né, a imensa maioria da humanidade, ela acredita em contos de fadas, né? Ela gosta dos ursinhos carinhosos. Todo mundo é machão, é sério, é intelectual, fala, não. Mas no fundo, todo mundo acredita num conto de fadas, né? No sentido mais nefasto do termo. As pessoas acreditam que com esse sistema insano, com essas formas de se relacionar um com o outro e com o planeta, uma insana, atritosa, violenta, superficial, as pessoas acreditam que tratando os outros como matéria de forma ordenada, né? As pessoas acreditam que com isso, uma dose cada vez maior disso, vão ser resolvidos os problemas do ser, problemas da humanidade, tanto a nível de indivíduo quanto a nível de coletividade. Acredita-se
que mais tecnologia, né? Mais pessoas na sua rede social, né? mais contatos, né? Diários, né? Mais conversas, vai levar a uma solução, né? Mais busca desesperada, né? Por empregos cada vez mais imbecilizantes, né? Mais faculdades à distância, né? Cada vez mais rápidas, práticas, só que totalmente ocas, né? Um produto plastificado, digamos assim, né? A educação, nem a educação nunca teve educação, a instrução de forma plastificada, né? Já o produto entrega-se, coloca um dinheiro na máquina, aperta um botão, eu quero essa e a coisa sai, né? Dado o nível de qualidade das coisas, a precarização de tudo, a ânsia pelas aparências, né? Pelo imediatismo. A gente não tem cursos de formação, cursos de informação, e nem mesmo informação, que é essa informação toda desordenada e excessiva, e às vezes algumas não adequadas viram desinformação. Então a gente está num nível muito baixo, né? O ser humano, eu vejo, ele está emburrecendo cada vez mais, né? Existem alguns que estão despertando mais, mas parece que, em contrapartida, isso se dá porque existe um emburrecimento generalizado. Eu percebo na hora vendo as pessoas, né? Os indivíduos têm cada vez mais dificuldade em compreender um texto, em entender o que o outro está falando, em perceber a importância de se compenetrar por alguns minutos em algo para conseguir chegar a uma conclusão, para traçar um roteiro de solução de um problema. As pessoas estão cada vez menos centradas. Não estavam, mas estão menos ainda centradas na essência da vida. E essas tecnologias todas acabam servindo como um elemento mais dispersante ainda para esses tipos, que são a imensa maioria da humanidade, mais de 90%. Se a gente for passar um pente fino mesmo para um padrão que deveria ser o mínimo, 98%, 99%. Cai em alguma das armadilhas que não deveriam cair nessa altura do campeonato. Então, a situação é grave, né? E é preciso falar isso aqui porque a única maneira de fazer a pessoa começar a se mover é olhar nos olhos e falar assim para ela, mesmo que a pessoa nunca mais queira te ver na vida. Mas daí a sua presença, né, esse fato vai servir como um farol, como um anúncio, como um ponto de ruptura que a pessoa vai tentar esconder, mas uma hora na vida, depois dela ser muito mutilada pelas várias condições, emocionalmente, psiquicamente, às vezes financeiramente, por aí vai, espero que não fisicamente, né, mas às vezes até mesmo isso, quando essa pessoa for totalmente estraçalhada, ela vai se lembrar daquele indivíduo que ela achava chatíssimo, que a detestava, mas ela vai perceber que aquele foi o único ponto, é o único ponto, depois de todo esse estraçalhamento. Aquele cara trouxe alguma coisa, aquela pessoa trouxe a única coisa que interessava, que ela só foi perceber depois de décadas de desgraças sofridas, porque ela quis ignorar a única coisa de valor que lhe apareceu e ficou dando um valor doentio a um monte de superficialidades agradáveis, gostosinhas, que ofereciam pseudo-soluções. Então, é uma questão de
perceber, de enxergar a realidade. Isso ninguém nunca vai me convencer ao contrário, né? Quem chega nessa visão, muitas coisas, né, detalhes, não se sabe, né? Nunca vai se saber, que os detalhes cabem à mente racional que nunca vai conseguir traçar tudo. Mas a visão profunda da essência, uma vez atingida, né, e consolidada através de uma vivência sincera e séria, isso nunca mais, isso é irreversível. Então, é isso que precisa ser feito. A pessoa precisa despertar para sair dessa roda de samsara. O problema é apenas esse, a gente precisa sair dessa roda. E para sair dessa roda precisa ter coragem, né? Você não vai, se você ficar inventando desculpa, é muito interessante o que você fala, Oliva, tal, mas veja, na hora de aplicar lá isso, as pessoas olham para mim, eu fico com medo, eu não vou falar isso, senão o cara vai me olhar de uma forma. Eu não vou levantar da cama um pouco mais cedo para fazer isso, porque, cansativo. Eu não vou me esforçar para ler um parágrafo, porque, tem um monte de coisa aí nos shorts, né? Coisa de 30 segundos, uns vídeos rápidos, né? Sai tudo pipocando. Eu não vou isso, não vou aquilo. Eu não vou começar esse novo projeto que não vou receber mais moedinha por isso. Blá, 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 blá. Daí a pessoa não faz nada de diferente. Nada. Porque não tem um caminho tudo bonitinho, já pronto, né? Você pula num sofazinho, tem um drink lá, pessoas massageando, e daí o sofá vai progredindo, e você vai evoluindo, agradável, e pessoas falando, é isso aí, muito bem, você está evoluindo, e ser uma vida suave, tranquilíssima, né? O ser humano quer isso, quer evoluir dessa maneira, bem gostosinho. Eu não posso mudar nada em mim, eu não posso ter nenhum incômodo, nada, nada, nada. E eu tenho que melhorar, eu quero ir melhorando, né? Por isso tem um monte de pessoa, quando você solta a realidade, eles falam, então, tudo bem e tal, mas o que você propõe? O que você propõe? Meio que jogando a bola para você teria que passar para ela um roteirinho gostosinho para ela melhorar de vida, ou a instituição, sem que a instituição mude nada. É muito engraçado, porque agora eu percebi, essas pessoas que jogam na verdade, elas merecem a seguinte resposta. A pessoa pergunta, então, mas o que você propõe? Daí você taca uma dessa de volta. Presta bem atenção. Eu proponho só uma coisa, que você assimile tudo que eu acabei de passar e implemente em sua vida com um mínimo de coragem, com um mínimo de inteligência e bem intencionado. Você que tem que começar a fazer o esforço para mudar. Esse é o roteiro. Cada um tem sua vida, cada um tem sua situação, e você vai ter que ver um jeito de aplicar esses princípios. Não é eu que tenho que passar uma coisa que não existe, um roteirinho tudo pronto para você, e onde você não vai fazer nada e vai aparecer magicamente um monte de coisa na sua vida melhor. Isso não existe. Meu amigo, isso não existe. Devolvam pessoas, né, se por um acaso vocês estiverem falando de coisa fantástica, coisas importantes, né, e alguém lhe devolver uma daquelas, né, soltem uma coisa parecida com isso, né? Porque, na verdade, é isso. A pessoa vai fugir, né? Ou vai ficar com uma cara de bunda, né? Perdão a palavreado, mas é a cara que a pessoa vai esboçar depois de receber uma resposta desse tipo, né? Porque ela não quer, né? A pessoa não quer
se melhorar, ela não quer merecer o que ela deseja desesperadamente lá no fundo. Ela quer a coisa pronta. Não existe a coisa pronta, né? E é impressionante como o ser humano insiste, né, nessas coisas. Inclusive, esse é um dos motivos porque muitas pessoas seguem, né, de alguma forma, 95% da humanidade segue essas coisas, esse senso religioso, né? Mesmo que muitos de maneira emborcada, outros de maneira infantilizada, a gente não consegue eliminar essa questão, né, do senso de trabalhar duro para ter o merecimento de algo. O problema é que isso é interpretado de uma forma muito superficial ou de uma forma emborcada, né, nefasta. Mas isso é a coisa mais importante. E isso também não nega o fato das pessoas terem direito também, né? Todo mundo tem o direito de ter o necessário para cumprir o seu destino. Nós somos seres que precisam. Hoje em dia a gente tem um sistema que ainda consegue produzir alimento para todo mundo, dá uma moradia minimamente decente, com acesso à água, né, à higiene, dar condições mínimas de saúde, né, para a pessoa, um atendimento básico, médico, né, dar condições mínimas da pessoa se locomover, alguma coisa que dê à pessoa uma certa lazer, né, uma cultura, né? A gente tem condições de fazer isso, no entanto, o nosso sistema está cada vez mais privando as pessoas disso. E com isso também muitos não conseguem caminhar. Só que o mais importante aqui é as pessoas reclamarem o direito de cumprir o seu dever divino, para que daí a gente tenha um mundo cada vez melhor. Esse é o caminho, né? E a pessoa não pode esperar contar dos outros, né? Seja da política, do sistema econômico ou da sua instituição, né? Coisas, né? Nem mesmo às vezes de sua família, né? Dos seus colegas, né? Amigos. Na verdade, amigos existem pouquíssimos, né? Então, a pessoa precisa começar por ela mesma. Ela precisa começar a se libertar por ela mesma. Ter a ousadia inteligente de começar a progredir em sua vida. E quando eu falo progredir, não é termos materiais. Pode até ser. Se a pessoa está numa condição muito difícil, é natural. A pessoa quer ter uma refeição um pouco melhor, né? Às vezes comprar um pão integral, que é um pouco mais caro, quer poder ter um chuveiro bom para tomar um ou dois banhos mornos por dia, né? Banhos de 2, 3 minutos. A pessoa precisa ter meios de se locomover, né? Às vezes de uma forma melhor, uma roupa decente, né? Chegar limpo nos lugares, ter um lugar para dormir e etc. Né? Claro, a pessoa deve buscar se melhorar, ter uma casa que seja dela mesma, né? E por aí vai. Mas isso apenas para que ela tenha o necessário de acordo com a sua missão, né? Cada um tem a sua necessidade, mas as coisas não destoam tanto, né? Quer dizer, você não pode afirmar que sua necessidade é ter 15 mansões espalhadas pelo mundo, controlar isso, ter outros helicópteros, uma frota de carro e tal. Isso não é necessidade, né? Muito muito. A gente pode falar de uma pessoa ter uma necessidade de morar numa casa um pouco maior, com um banheiro a mais, por causa que tem algumas certas dificuldades, isso, de possuir um veículo que é mais adaptado ao terreno, que, portanto, é mais caro, porque ela trabalha numa região tal, de ter uma internet melhor, porque ela precisa dela porque o trabalho que ela faz exige isso. Então, a gente pode falar, né, que tem necessidades diferentes dentro de uma faixa. Mas o problema hoje é que a gente está naturalizando, né, coisas abjetas que se tornam necessidades, né?
Quer dizer, a gente aceita que cada um tem uma necessidade diferente. Beleza, isso é verdade. Agora, a gente não percebe que existe uma faixa, né? As necessidades, mesmo sendo diferentes, no plano físico, né, elas não vão destoar tanto assim. Elas vão destoando cada vez mais à medida que a gente sobe de plano evolutivo. Então, as necessidades espirituais de cada um são diferentíssimas, apesar de, na sua essência, todas serem elevadas. Necessidades intelectuais, de conhecimento, também são muito diferentes, muito. Mas todas elas já estão em outro campo. Agora, necessidades de sobrevivência básica, né, dos mais elementares, existem diferenciações, só que elas são pequenas, né? Então, essa coisa de achar que é natural, o cara, para ele, o necessário é ter metade do planeta Terra a seu dispor. Para o outro é ter um quarto de planeta, para o outro é ter 2 planetas, tal. Se você fizer o cálculo, a conta não fecha, nunca vai fechar. Então, daí a pessoa vive em conflito perpétuo. Então, essa é a forma errada de ver essas diferenciações. Aqui eu só estou traçando um esboço para as pessoas, para quem for um pouco consciente, começar a ter uma ideia. Você vê, a obra de Ubaldi, ela resolve essa questão entre diferenciação e integração, entre conservadorismo e progressismo, entre os diversos dualismos que existem. A resolve de uma vez por todas, né? Compreenda quem puder, quem conseguir, né? Quem puder, porque lá está a solução para essas questões. Você consegue hierarquizar, ponderar e fundir todos os extremos que existem no universo. Então, com isso, a gente começa a realmente pegar a realidade do outro, aceitar, mas falar, olha só, mas isso aqui tem que ser complementado com isso só vai até um ponto, que o meu outro lado tem isso, que pode ajudar e tal. E daí a gente percebe que, na verdade, o absoluto está fora desses relativos, né? Os relativos, eles vão oscilando e ascendendo rumo a esse absoluto. E daí o ser enxerga com mais clareza. Então, uma dessas polaridades que eu vim falar nesse vídeo aqui é esse, o trabalho alienado e o consumo conspícuo. A gente tem que levar o trabalho para um nível mais elevado e o tempo de lazer, tempo livre, né, dito livre, também para algo mais elevado, e simultaneamente. Quer dizer, fazendo o outro vai se retroalimentando. Então você vai chegar num patamar onde o trabalho vai ter muito de lazer, e o lazer vai ter muito de útil socialmente, ou seja, de trabalho. Trabalho, estudo e lazer. É um ócio que é criativo, né, nas palavras do Domênico De Masi, que já nos deixou. Então, isso é, do ponto de vista sociológico, o monismo aplicado, né, no campo social humano. Né? Então, é a fusão desses elementos, é a transcendência desses três através de uma elevação dos três que leva a uma fusão, que leva a uma harmonia. Então, esse é o roteiro, né? Essa é a realidade, e isso é o que as pessoas vão precisar enfrentar, né? Não tem outra saída, gente. Eu ofereci, né, de meu serviço de oferecer várias palestras tratando de várias temáticas dessa, da importância da gente enfrentar os fantasmas, da gente superar as coisas. E infelizmente não fui compreendido, né? As pessoas não entendem isso. As pessoas sempre encaram uma coisa que visa resolver de fato os problemas do mundo como uma tentativa da pessoa virar estrelinha, da pessoa querer controlar, dominar demais, da pessoa querer impor uma coisa relativa, né? Uma mania, né? Um campo de estudo, um nicho. Elas encaram de todas
as formas possíveis, menos do que a coisa é de fato. Então isso eu já pude constatar. E é isso que, esse é o problema. Isso é um problema com as pessoas, né? Não é comigo. É com as pessoas que não conseguem compreender. Porque, claro, eu falo de uma forma claríssima, né? Eu até recebo comentários, né, dos meus vídeos, das palestras que eu expus no YouTube, dos meus textos que eu produzi durante 10 anos, publiquei no meu blog, e mesmo das minhas aulas, eu já recebi de pessoas muito esclarecidas, inteligentes, tal, falando, olha, é claríssimo o que você fala, só não entende quem não quer mesmo, até mesmo o ogro. Né? Um ogro consegue entender se ele fizer um pouco de esforço. Está muito bem explicado, está muito claro isso. E isso você é muito aberto. É um monte de comentário, né, eu recebo. E venho recebendo cada vez mais. Então, agora, se a pessoa vai negar essas coisas, a culpa vai ser enorme. Né? Veio aí, né, o Evangelho, a Gita, o Teixing, né, o Alcorão e por aí vai. Estava em uma linguagem muito metafórica, estava muito distante, difícil de compreender. Só se a pessoa for muito iluminada para compreender isso. Então precisa vir coisas, revelações que vão mais a fundo, né, adaptado à realidade. Aí veio, né, várias, e veio o Baldi, né, com sua obra, veio a grande síntese, sistema, Deus e o universo, por aí vai. Agora, depois disso, tá a grande síntese aí, amigo, 90 anos. Agora a humanidade não tem mais desculpa. A coisa está muito bem explicada. Está muito clara. A gente vive uma era de cientistas, né, de intelectualismo, de lógica, pois aí temos a revelação adaptada à linguagem moderna. Inclusive uma pessoa que vivenciou isso, usou a vida para comprovar isso. Então agora, se a pessoa com isso à disposição recusa, né, e persiste nesse caminho destrutivo e corrosivo, daí, meu amigo, agora última chamada. Agora não tem essa de, olha, vou esperar um pouco mais, não vai dar porque é muito difícil o que você fala. Mas sabe que agora, olha, os caras estão me chamando, eu tenho demandas, né? Surge, é engraçado até, as pessoas chamam de demandas. Sempre tem demandas, né? Sempre surgem de demandas, pipocam. Demandas que impedem sempre a pessoa de realizar algo grandioso. Algo grandioso que tem a ver com a realidade, né? Não é uma coisa, né, você ficar flutuando no meio do mato para chegar na luz, não. É coisa séria, né? Só que plena, vivificada. Sempre surgem demandas, daí a pessoa foge e vai cumprir as demandas, né? Se a gente for esperar não haver, resolvendo demanda atrás de demanda, não ter mais demanda para depois cuidar da única coisa importante, de fato, a gente vai rumo à perdição. A pessoa vai para a perdição. Que as demandas, quando são resolvidas, na resolução de uma demanda mundana surge outra, às vezes pior ainda, né? mais tosca. A pessoa que nem um macaquinho, né? Vai resolvendo. Estou resolvendo várias e várias e várias. Mas está surgindo mais, mas eu vou resolver mais, vou criar uma ferramenta que resolve mais rápido, e vai surgindo, e a pessoa vai ficando mais pirada, e daí você vai falar com a pessoa nem se concentra no que você está falando, e você vê como a pessoa atua, ela age que nem um verdadeiro chimpanzé. Se você vê a um nível profundo, você vai ver as pessoas estão pulando que nem chimpanzés, sugestionados pelo meio. Daí você fala, cara, isso é muito louco. O cara não está enxergando. E são muitos, né? Então eu não posso me manifestar, são muitos.
cada um a seu modo, né? Alguns percebendo um pouco a fundo essa armadilha, mas ninguém percebendo a grande arapuca, né? Essa máquina de moer no qual as pessoas estão indo e se metendo cada vez mais. As pessoas não percebem isso. Daí você vê que não adianta argumentar, não adianta chegar perto, fazer um esforço de dialogar, não adianta. A pessoa vai ter que acordar por ela mesma. Já foi anunciado tudo, intensamente, de forma aberta, transparente por muito tempo. E o mundo não quer saber. Então resta ao mundo aprender do jeito duro. É a única saída. Então isso é uma coisa que não tem jeito. A pessoa não adianta inventar. Vai ter que enfrentar isso. Os tempos são chegados já. A gente não tem tempo, né? Ah, mas é daqui a 5 anos, daqui a 10, 20, 50 só, então ainda dá para... Não. Tudo o que vai acontecer, né? Tudo o que está acontecendo na humanidade já foi coisa que foi plantado há décadas, há séculos, se a gente for ver num nível mental, né? Há décadas em níveis mais práticos, né? Então, o nível de mudança que a gente está causando no planeta, e nós é na direção errada, a gente não está sabendo, a gente não está compreendendo para que serviu tudo isso que aconteceu em nossa história, especialmente na nossa história recente, e por isso a gente fica nessa roda. Tem que sair da roda, né? Tem que superar as coisas, né? O trabalho tem que ter sentido e o lazer tem que ser significativo, senão não adianta. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que tenha esclarecido algumas pessoas em vários pontos. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos.